O diagnóstico de gestação ainda é considerado por muitos produtores como um custo ou um gasto desnecessário, e por isso é uma ferramenta ainda pouco empregada na ovinocultura, pois nós consideramos o diagnóstico de gestação um investimento que auxilia para que possamos visualizar os nossos resultados e tomar decisões ao longo do nosso ciclo produtivo. A técnica de diagnóstico de gestação é realizada com auxílio de ultrassonografia e deve ser feita por um profissional capacitado. E por isso, é claro que essa contratação vai gerar um custo. O que queremos com o episódio de hoje é mostrar os benefícios que o diagnóstico de gestação traz para o sistema produtivo e que eles são muito superiores ao desembolso que a gente vai ter que fazer por esse serviço. Como já dissemos, o diagnóstico de gestação é feito com a ajuda de um ultrassom que permite identificar as fêmeas que estão prenhas e as que não estão. A técnica pode ser realizada com segurança a partir de 28 dias após a cobertura. Então, pensando no sistema de produção, podemos fazer o diagnóstico de gestação a partir de 28 dias depois de encerrar a nossa estação de monta, seja monta natural, inseminação artificial ou qualquer que tenha sido o método de cobertura utilizado. Na hora de montar o calendário anual, então, a gente já pode incluir o diagnóstico de gestação na nossa programação. Alguns produtores podem considerar o diagnóstico de gestação como um gasto desnecessário, pensando que não vai fazer diferença nenhuma saber quais ovelhas estão prenhas e quais não estão, porque afinal, no momento da parição, as que tiverem prenha vão parir e as que não estiverem, não vão. Realmente é isso que vai acontecer, porém o fato da gente poder identificar essas prenhezes e essas vazias antecipadamente nos auxilia numa série de fatores que é o que a gente quer debater ao longo desse episódio. Em primeiro lugar, o diagnóstico de gestação nos permite saber antecipadamente qual foi o resultado da nossa estação de monta. Pensando que nós fizemos tudo certinho, conforme a gente conversou nos episódios anteriores, exame andrológico nos carneiros, monitoramento de score de condição corporal, avaliação das matrizes, descarte das problemáticas, que o rebanho esteja bem nos quesitos nutricionais e sanitários, fizemos tudo certo. Então é de se esperar que a estação de monta tenha corrido bem e que tenhamos uma boa taxa de prenhez. E tudo indica que isso vai acontecer. Porém, problemas podem acontecer mesmo quando fizemos tudo nos conformes. Sem o diagnóstico de gestação, nós só percebemos que algo saiu errado já na parição. E aí só nos cabe aceitar que teremos uma produção menor do que o esperado. Quando fizemos o diagnóstico de gestação, temos a oportunidade de identificar possíveis equívocos de forma antecipada e aí podemos tomar providência para tentar amenizar esse problema. A ovelha, diferente de outras espécies, possui um período determinado para apresentar cio, ou seja, existe uma janela reprodutiva e depois ela vai entrar num anestro fisiológico. Varia um pouco entre as raças, mas em média a gente tem aproximadamente 6 meses de período fértil, mais ou menos de janeiro até junho. Como já vimos, uma estação de monta ideal não deve ultrapassar em torno de 2 meses, mais os 28 dias até a gente poder fazer esse diagnóstico de gestação, então a gente está falando de 3 meses. Ou seja, a menos que tenhamos feito uma estação de monta mais para o final, é sempre possível que após o diagnóstico de gestação, caso ocorra algum problema, a gente ainda tenha tempo de reajustar. Claro que não é o desejado, claro que vai atrapalhar o planejamento, mas é melhor do que a gente perder um ano por mau desempenho. Agora, pensando que tudo ocorreu bem, fizemos o diagnóstico de gestação e está tudo certo, no que mais esse resultado pode nos ajudar? Tendo identificado as fêmeas prenhas, podemos dar a ela toda a atenção necessária para que chegue no momento da parição, pensando primeiro na condição nutricional. Fêmeas que estejam com um score de condição corporal abaixo de 3 devem ser direcionadas para potreiro com melhor condição de pastagem, para que ganhe um pouquinho de score até o parto, e aquelas que estiverem com score 3 ou mais só precisam manter essa condição. Além disso, no terço final de gestação, todos os manejos pré-parto, como esquila, tosa higiênica, as vacinas, só precisam ser realizadas nas ovelhas que foram diagnosticadas como prenha. Notem que, como diagnóstico de gestação, damos toda a prioridade para as ovelhas prenhas e economizamos em pastagens e manejos desnecessários com as ovelhas vazias. Outro ponto importante, tendo identificado as fêmeas vazias, elas podem ser separadas para descarte. Afinal, ovelhas que não emprenharam, tendo passado pela estação de monta nas mesmas condições das que emprenharam, não têm motivos para serem mantidas no rebanho. É uma fonte de renda para a propriedade,
normalmente numa época diferente das demais, normalmente até aproveitando preços melhores da entre-safra. E aqui, além de falar da questão financeira do negócio, que é muito importante, estamos também falando de melhoramento genético do nosso rebanho através da seleção por fertilidade. Ao não retirar do nosso rebanho essas fêmeas falhadas, estamos permitindo que animais improdutivos ainda façam parte do nosso rebanho. E falando sobre melhoramento e seleção, a gente também tem que falar sobre prenheses gemelares. Com o diagnóstico de gestação, também é possível identificar as ovelhas com prenheses simples e gemelares. E isso possibilita que essas ovelhas de partos gemelares recebam todas as atenções que elas necessitam, sendo direcionadas para as melhores pastagens e recebendo mais atenção durante a parição. Essas matrizes podem ser manejadas em lotes separados, porque agora elas estão identificadas. Assim elas podem ser alocadas em potreiros com melhor disponibilidade de forragem, seja em qualidade como quantidade. Isso pode contribuir para a sobrevivência de suas crias. E novamente estamos falando de melhoramento genético do nosso rebanho. Identificar as prenhesas gemelares, dar condições para que essas fêmeas criem seus cordeiros, é inserir, manter ou perpetuar essa genética de prolificidade. Lembra que falamos em outros episódios que temos muito a avançar na seleção por prolificidade? Uma etapa fundamental é essa: identificar as matrizes, permitir que elas criem bem seus cordeiros e cordeiras e que essas possam ficar no rebanho. O diagnóstico de gestação também nos auxilia no controle dos nossos indicadores. Como resultado do diagnóstico de gestação, temos o número de ovelhas prenhas do nosso rebanho e a nossa taxa de prenhez, por exemplo. Agora, do diagnóstico de gestação até a aparição, é natural que hajam algumas perdas gestacionais, que são aquelas ovelhas que foram diagnosticadas como prenhas no dia do diagnóstico, mas que até a aparição acabaram por algum motivo perdendo. Uma porcentagem baixa de perdas é aceitável, mas quando essa taxa começa a ficar alta, quando temos muitas ovelhas que abortam, pode ser um indicativo de problema. Essas perdas podem acontecer por diversas causas, como por exemplo doenças reprodutivas, má condições nutricionais, estresse, alguma doença durante essa gestação, entre outras. Quando não realizamos o diagnóstico de gestação e um problema desse tipo acontece, é difícil identificar. Quando o diagnóstico de gestação não é feito e o produtor não sabe quais ovelhas estavam prenhas ou não, lá no final da parição, quando aquelas ovelhas acabaram não parindo, mesmo tendo perda gestacional durante a gestação, o produtor vai achar que simplesmente elas não estavam prenhas. E dessa forma a gente pode estar disseminando ou até perpetuando um problema na nossa propriedade. Agora, quando o produtor sabe que teve perda gestacional e sabe quais foram as ovelhas que sofreram essas perdas, ele pode até ir em busca da causa e da solução desse problema. Com o número de ovelhas prenhas e as gestações múltiplas identificadas, nós também temos uma previsibilidade de quantos cordeiros são esperados na parição. A partir daí a gente consegue ter maior controle sobre as nossas taxas de mortalidade dos cordeiros recém-nascidos e também o número de cordeiros que serão desmamados de acordo com o nosso número de ovelhas que estavam prenhas. Esses indicadores são importantes para sinalizar a situação do nosso sistema, se estamos indo bem ou onde podemos melhorar. Perdas fazem parte de um processo, mas quanto mais a gente consegue evitar e controlar o nosso sistema, mais produtivo e rentável ele vai ser. E se mesmo com tudo que conversamos até aqui, algum produtor esteja nos ouvindo e não esteja convencido da importância do diagnóstico de gestação e o impacto que essa ferramenta tem em todo o nosso sistema produtivo, vamos fazer uma simulação. No episódio passado, a gente falou que as taxas de prenheses do estudo uruguaio do INEA giravam em torno de 90% e que os partos gemelares em torno de 20%. Então, para facilitar a conta, a cada 100 ovelhas, 10 vão estar vazias, 20% vão estar com prenhas de partos múltiplos e 70% prenhas de partos simples. Reparem, quando falamos de manejo integrado, a importância do diagnóstico de gestação. Primeiro, para a gente identificar essas 10% que vão estar vazias o quanto antes. E alguém até pode dizer que consegue identificar pelo tamanho da barriga lá na frente ou por aquelas que não parirem, como a gente comentou agora há pouco. Agora, qual é a grande diferença? Para fazer essa identificação visual pelo tamanho da barriga, além de ser algo extremamente subjetivo e susceptível então a erro, é preciso esperar o terço final da gestação, que é aquele momento em que o feto cresce 70% do seu tamanho, e aí sim começa a aparecer a barriga e visualmente a gente até consegue identificar algumas,
Mas lembrando, algo extremamente subjetivo. Para identificar pela aparição é ainda pior, porque a gente precisa esperar até a aparição, ou seja, são pelo menos 5 meses de uma ovelha no campo, só comendo e sem produzir. E reparem nessa conta simples. Uma ovelha come em média 10% do seu peso vivo em matéria verde, o que dá mais ou menos 3% do seu peso vivo em matéria seca. Bom, então quer dizer que uma ovelha de 50 quilos come todo dia 5 quilos de pasto, 10% do seu peso. A diferença da gente tirar ela com 28 dias após o acasalamento, ao fazer o diagnóstico de gestação, ou tirar ela lá na frente, na época da aparição, quando a gente notar que ela não pariu, são pelo menos em torno de 100 dias. São 100 dias que ela comeu 5 quilos todos os dias de pasto, ou seja, a gente está falando de 500 quilos de pasto por ovelha. Estamos falando em preservar aquilo que é o mais valioso no nosso sistema, que é o campo e o pasto. E qual vai ser o objetivo de poupar esses 500 quilos de matéria verde? É exatamente para a gente dar melhor condições para aquelas matrizes que estão prenhas, ou para termos um potreiro melhor para os partos gemelares, ou para tudo isso. Isso é um trabalho integrado, isso é um manejo integrado. Eu tiro um animal que vai consumir pasto para permitir que meu campo acumule mais pastagem e direcione essa pastagem para uma categoria que vai nos dar retorno ao sistema. Retorno financeiro e retorno genético. E reparem que a gente está falando só de custo de pastagem consumida. A gente ainda precisaria adicionar outros custos, como as mão de obra, custo de suplemento, que por acaso esses animais possam estar recebendo, como um sal mineral, uma ração. Enfim, todo o custo de manutenção desses animais. Fora outros custos eventuais, como perdas ou necessidade de algum tratamento e do uso de medicações, e prejuízos indiretos, como por exemplo a verminose. Ou seja, o diagnóstico de gestação é uma ferramenta que nos auxilia no processo da tomada de decisão, que nos proporciona previsibilidade do nosso sistema de produção para que a gente possa nos programar e organizar de forma antecipada. Não sendo uma peça exclusiva ou única da reprodução, mas sim uma peça-chave de todo o nosso processo produtivo e financeiro da propriedade. Esse foi o nosso 19º episódio sobre diagnóstico de gestação. Semana que vem a gente tem um encontro marcado para falar sobre cascos. Esse projeto se chama Mais Ovinos e o nosso objetivo é promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. Não deixe de entrar em contato conosco através do nosso e-mail, maisovinos@gmail.com, ou através das nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook como @maisovinos.